Bom dia, galerinha. Sou o Rômulo Andrade. Trago hoje um vídeo para vocês ensinando como fazer a aplicação correta da massa poliéster e o lixamento dessa massa. Galerinha, levando em consideração que eu vivo em Portugal e aqui algumas coisas se pronunciam de forma diferente. Por exemplo, aqui uma massa poliéster se chama betume de pedra. Galera, hoje também vou trazer para vocês algo que não é muito utilizado, não é comum utilizar no Brasil. Eu mesmo, no decorrer de todos os anos que eu tenho de oficina, no Brasil eu nunca tinha usado esse material, vim usar aqui em Portugal. Certo? Vamos lá? Bora para mais um vídeo. Aqui tá, pessoal. Isso é um betume, é uma massa poliéster, só que essa massa poliéster é diferente, pessoal. Ela é uma massa de fibra. No Brasil eu nunca tinha usado esse tipo de material, vim conhecer ele aqui. Ela é uma massa, tá vendo a cor é diferente? Uma massa verde. E se vocês perceberem, pessoal, no meio dessa massa, ela realmente, ela traz, tá vendo? São linhas de fibra, lã de vidro. Qual que é a função dessa massa, galera? A função dessa massa é quando a gente faz a chapa, como foi feita a chapa nesse carro aqui, ela tem um poder de enchimento maior. Sem contar que é uma massa um pouco mais resistente do que a massa poliéster tradicional. Essa massa ela é aplicada normalmente em locais que foi feita a chapa. Talvez tem, para quem atua na área sabe, em alguns momentos acontece da gente pegar uma peça que já foi recuperada uma ou até duas vezes. Então essa peça a gente não consegue trabalhar muito nela na lanternagem. Por quê? Questão de puxar com o spotter, você começa ali a puxar com o spotter, pode acontecer da chapa começar a rasgar, depois aquela chapa já está muito fina, porque ela já foi esmerilada algumas vezes, ela pode, na hora de soldar ela pode abrir, não aguentar a solda. Então, pessoal, o que acontece? Esse betume, ele serve para encher mais, ele tem um poder de enchimento maior, diferente da massa poliéster normal, que tem um poder de enchimento, mas não tão grande igual essa massa poliéster de lã de vidro. Pessoal, aqui tá, né, uma carrinha já com a chapa feita, chapa preparada, né? Aqui já foi feita a lanternagem, já fiz o desbatido da tinta aqui, já rasei a tinta, como ensinado no vídeo anterior, a necessidade de arrasar essa tinta para não causar mapeamento depois na pintura. Depois de algum tempo, não dá aquele mapeamento. Então, essa é a necessidade de estar desbastando essa tinta. Outro detalhe principal, pessoal, sempre que vocês forem trabalhar numa determinada peça no carro, tenham cuidado, já que vamos pintar somente essa porta de correr e a caixa de ar, que aqui em Portugal é chamada embaladeira. Então nós temos que ter o cuidado, pessoal, de isolar, sempre estar isolando a porta da frente, a lateral traseira. Por quê? São peças que não vão ser pintadas. Então, para a gente não correr o risco de, na hora de fazer a aplicação da massa, sujar as peças que não vão ser pintadas, ou até mesmo na hora de fazer o lixamento, não acontecer da lixa pegar na quina das peças e arranhar, o que a gente faz? Vem aqui com 2 ou 3 camadinhas de fita crepe, né? Também o ideal, pessoal, nas grossuras, nas entradas de porta, o ideal é que também se passe a massa, se passe a fita. Por quê? Porque pode acontecer, pessoal, como aqui, ó, são as partes internas da porta do carro, né, chamado grossuras aqui em Portugal, para que não venha sujar de massa, igual eu falei, locais que não vão ser pintados, não há necessidade de aplicar material. Então, temos que ter o cuidado de isolar direitinho. Para quê? Para que não venha danificar, depois a gente acabar tendo que pintar algo que não estava no combinado com o cliente. Certo, galerinha? Então, agora eu vou mostrar para vocês. Uma outra questão, galera, que eu quero trazer para vocês é espátulas de aplicar massa. No Brasil é muito comum a gente utilizar as tradicionais espátulas, que é espátula de aço e
a espátula de plástico, que aqui é chamada de celulose. Mas aqui nós temos o costume de utilizar essas duas espátulas, chamada betumadeira. São duas espátulas de aço também. E então tem essa diferença, que no Brasil eu também nunca tinha visto, vim fazer o uso dessas ferramentas aqui em Portugal. São as ferramentas ideais. Eu gosto muito dessas ferramentas para quê? Chapa mais reta. Quando a chapa ela é mais reta, né, eu gosto de utilizar essas betumadeiras. Por quê? Porque elas são muito certinhas aqui. Muito certinha. Isso parece que é feito em alguma máquina de corte, então elas são muito certinhas. Devido a isso, você consegue fazer a aplicação de uma massa completamente uniforme. Então você já consegue fazer um enchimento e um acerto espetacular com esse tipo de ferramenta em chapas retas. Já em chapas curvadas, como é esse caso aqui, que a chapa tem um bolado para dentro, e aqui no canto ela faz um bolado também aqui na diagonal. Então, o ideal, o que eu gosto de utilizar é a espátula celulose. Por quê? Porque com ela você consegue ter flexibilidade, acompanhar as curvas como se deve e fazer uma aplicação o mais uniforme possível do material. Certo, galerinha? Agora eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui também como fazer a mistura da massa com o catalisador, né? Levando em conta que isso é um material bicomponente. Aqui é um material que são duas composições. Aqui é a massa poliéster tradicional, mais o catalisador, que aqui se encontra, galerinha. Então, basicamente, são esses dois componentes, porque sem esse catalisador, essa massa não seca. Ela não vai secar. Se você pegar só a massa e aplicar na chapa, isso vai passar ali dia, mês e ano e essa massa nunca vai secar. Vai estar sempre aquela coisa mole. Principalmente quando ela receber um calor do sol ou uma temperatura maior. Ela vai... Aí que ela amolece mais ainda. Então, esse é o catalisador. É o que faz ela secar. Sem isso, ela não seca. Levando também em consideração, galerinha, que você vê, aqui temos quase 2 kg de massa. Para um vidrinho de catalisador, creio eu aqui que deve ter umas 100, 150 gramas. O que acontece, galera? Isso aqui é proporcional para essa lata toda. Então, você não pode pegar esse material, um pouquinho aqui, 200 gramas de massa, e colocar todo esse catalisador. Por quê? Porque vai dar reação. Isso é produto químico. Isso foi desenvolvido em laboratórios, testado e aprovado. Então, acontece o seguinte, se você colocar um catalisador em excesso, automaticamente a massa vai secar muito rápido, talvez até antes de você conseguir aplicar ela na chapa, ela vai secar na sua mão. E, basicamente, se você também conseguir ainda aplicar ela na chapa, você vai ver que, normalmente, principalmente esse carro, que é um carro branco, pode ocorrer depois o chamado sangramento. É o quê? Porque esse catalisador, ele tem uma cor avermelhada, né, rosada. Aqui está, ele tem uma cor rosada. E quando você aplica ele em excesso na massa, a massa fica num tom rosado, um tom meio avermelhado. Então aquilo pode acontecer de você, quando você aplicar aquela massa avermelhada na chapa, e aplicar aparelho, fazer todo o procedimento e fazer pintura, principalmente em carros brancos ou prata, cinzento, né, claro, acontecer de ocorrer o sangramento. O sangramento é o quê? Esse catalisador, ele puxa, ele sobe, e quando você coloca o carro na claridade, no sol, você consegue ver aquelas manchas vermelhas por baixo da tinta. Isso é o famoso sangramento, né? Que no Brasil é muito comum de se falar disso, sangramento. Então temos que ter cuidado, pessoal. Isso aqui não é para ser colocado em excesso, tem a quantidade certa, né? Vou estar preparando aqui um pouquinho, mostrando para vocês. Um outro detalhe também, galera, que algumas pessoas fazem, eu não gosto.
eu não gosto de fazer o quê? Particularmente, eu gosto de preparar a minha massa nas próprias espátulas. Tem pessoas que pegam quase 1 quilo de massa, colocam em cima de uma superfície plana, coloca o catalisador e começa a misturar aquele monte de massa. E muitas das vezes a massa ela não fica bem misturada, né? O catalisador não consegue misturar completamente na massa, então ficam algumas partes com o catalisador e algumas partes sem. Já aconteceu, já vi casos de pessoas aplicar a massa, preparar ela dessa forma, em grande quantidade, e quando aplicar, algumas partes da massa secar e algumas partes tá completamente mole. A pessoa tem que vir arrancar aquilo tudo e limpar a peça de novo e fazer uma nova aplicação. Então eu gosto de preparar sempre em quantidade pouca, até também para não haver desperdício, né? Aqui vai levar uma certa quantidade de massa, mas creio eu que não vai ser aquela lata toda, até porque a chapa aqui foi bem feitinha, foi bem puxada, então até por este motivo, fazer degradadamente, prepara um pouco, não deu? Prepara mais um pouquinho, dá continuidade, para você também não estar fazendo material em excesso e causando desperdício, porque hoje o material é caro no mercado, quem atua no setor automotivo sabe que o material é caro, não é barato, né? Então também é uma forma de economia. Um outro detalhe, pessoal, para a segurança de todos vocês hoje eu não vou estar utilizando porque estou com um fone, né? Estou conversando com vocês, então não vou estar usando a máscara para não atrapalhar, não distorcer também o som da minha voz. Mas o ideal sempre, máscara, a máscara desse tipo, tipo essas máscaras para Covid, por quê? Igual eu falei, produtos químicos, isso são químicas. O setor automotivo, ele trata diariamente com produtos químicos, produtos desenvolvidos em laboratório, produtos químicos, altamente inflamáveis, produtos que futuramente pode trazer um problema sério de saúde, então o ideal é estar utilizando a máscara, certo? Uma luva também, para quem gosta, porque em alguns casos, alguns cantinhos, né, a gente tem que fazer o uso do dedo ali para a massa pegar bem no cantinho, tem locais que a espátula não entra, então o ideal vai ali com a pontinha do dedo, tal, passa a massa, certo? Retirou a luva depois, tá aí, sua mão limpa, né, sem contato com produto químico, porque tem pessoas que são alérgicas, né, pode acontecer da mão começar a rachar e causar alguns problemas. Enfim, bora para o nosso vídeo. Vou fazer aqui a demonstração para vocês de como preparar um pouquinho da massa de fibra para estar fazendo o primeiro enchimento dessa peça, certo? Aqui tá, galerinha, como falado, pouca massa para não haver o desperdício, né? Estamos aqui, vou colocar aqui ao chão, vocês não reparem, porque como o carro está numa altura um pouco baixa, eu tenho que estar aqui até um pouco ajoelhado para aparecer para vocês, para a câmera focar. Aqui está uma quantidade aqui, creio que de umas 150 gramas de massa. E vamos colocar o catalisador. Uma quantidade ideal para que ele não venha secar também muito rápido na nossa mão. Certo, pessoal? Então aqui tá. Certo, galerinha? Ainda coloquei um pouquinho a mais, levando em conta que aqui nós estamos no inverno, um pouquinho frio, mas se estivesse no verão, talvez eu ainda colocaria um pouquinho menos, porque senão ele podia acontecer, na hora de eu estar misturando, ele já começar o processo de secagem na minha mão. Tá aqui fazendo a mistura para vocês, galera. Aqui, ó. Para vocês verem, galerinha, ó. Realmente, tá vendo? Olha os pelinhos, ó. Isso aqui são as fibras, ó. Fibra de vidro. Realmente ele contém aquela lã de vidro no meio da massa. É um espetáculo. Essa massa para enchimento, ela é mesmo top. Só não é aconselhável, galera, fazer a aplicação do Prime PU em cima dessa massa. Por quê?
Porque essa massa, ela não é uma massa de acabamento, igual eu falei, ela é uma massa para enchimento. Então, ela deixa muitos poros. Quando você lixa ela, você percebe que ela deixa muitos poros na massa, fica aquelas crateras. Então, se você fazer a aplicação do fundo PU em cima dessa massa, pode correr um sério risco de, daqui a alguns meses, aqueles buracos, aquelas crateras que estavam na massa, que você tampou com o fundo PU, ele vir abater e, né, dar aquela reação dele abater, perder a espessura, e depois ficar aquele monte de cova, de buraco na pintura. Então, o ideal é você dar uma mão dessa massa para encher um pouco a chapa, dar uma taqueada e depois vir com a massa de acabamento, que é a massa poliéster tradicional, por cima, finalizando, certo? Aqui está completamente misturada. E vamos fazer a aplicação, galera. A aplicação aqui, pessoal, nessa peça, como é uma peça curvada, né? É uma peça que tem as suas ondulações. Essa parte de baixo é uma parte mais reta, então pode ser feita a aplicação em qualquer um dos ângulos que tá certo, vai dar bom. Mas essa parte que é bolada, o ideal é o que, galerinha? A gente tá fazendo isso aqui, ó. Sempre acompanhando a curva. Sempre acompanhando a curva. Para quê? Para a massa ficar o mais uniforme possível. O nosso objetivo aqui é um só. Nivelar a peça, deixar ela o mais próximo possível do original, do que ela era antes. Deixar ela o mais reto possível. Então, locais de curva, a gente acompanha, faz a aplicação acompanhando a curva. Locais retos, pode fazer em qualquer ângulo, certo? E levando em conta, pessoal, que eu lixei, desbastei aqui tinta e vim com a lixa 320 a mais. Por quê? Se a massa pegar onde tem tinta, ela vai conseguir ter aderência. Se aqui não tivesse lixado, tivesse brilhando, com certeza ela ia sofrer um desplacamento depois. E aí tá, galerinha, comecei a fazer a aplicação, igual eu falei com vocês, a massa não deu para toda a superfície. O que eu vou fazer? Preparar mais um pouco. O ideal é que seja feito isso. É errado? Não. O errado é você preparar 1 kg de massa e depois ter que jogar média de 800 gramas de massa ou meio quilo fora, porque preparou em excesso. Certo? Outra coisa que eu gosto de fazer, pessoal, que ó, vocês estão vendo que todas as vezes que a gente aplica um material, principalmente essa massa poliéster de fibra, você vê que as espátulas ficam muito sujas, tá aqui? Então eu gosto de sempre estar trabalhando com uma vasilha com um pouquinho de diluente de solvente dentro, tá aqui, que é o thinner, para sempre estar fazendo o quê? Limpeza. Vem aqui, ó, faz uma limpeza rapidinho, levar coisa de 1 minuto para fazer esse tipo de limpeza, para você estar trabalhando com, né, trabalhando com a ferramenta limpa e tendo uma melhor aplicação, porque todo mundo sabe, não tem coisa pior do que você estar aplicando um material e a espátula está arranhando, está fazendo aquelas arranhuras feias na superfície, e aquilo ali também depois causa um desconforto, porque você acaba tendo que dar alguns repasses, né, de material. Então é uma coisa muito rápida aqui, ó. E tá, alguns segundinhos eu fiz a limpeza, vou estar aqui preparando mais um pouquinho.
Aqui novamente, ó, mesma quantidade, levando em conta que lá deu quase para metade da peça, né? E de novo, mais um pouco de catalisador. Tá fazendo aqui a mistura. Aí tá, galera, massa preparada, como se deve, e vamos voltar aqui para nossa aplicação. Como eu já fiz a aplicação, galera, nessa parte de cima, levando em conta que essa porta ela tem um vínculo, um friso aqui, então eu primeiramente fiz a aplicação na parte de cima, agora eu vou vir nivelando a parte de baixo dela. E o ideal, pessoal, o ideal, se vocês repararem, você tentar esticar a massa em toda a superfície, toda por igual. Se você ficar tentando dar massa de pouquinho em pouquinho, o que vai acontecer? A massa corre a ficar toda ondulada. Então, é o que eu falo, nosso objetivo aqui é nivelar a peça. Se é nivelar a peça, é você tentar o máximo possível isso aqui, ó, esticar a massa toda por um igual, certo? Ó, que espetáculo de massa, né? Tem sido muito bem aplicada, já desenhando o friso. Por quê, pessoal? Isso também vai facilitar na hora do lixamento da peça. Quanto mais nivelada a peça já ficar, menos dificuldade você vai ter na hora de efetuar o lixamento dessa peça e acertar ela. Quanto mais ondulada a peça ficar com a massa, mais dificuldade vamos ter na hora de fazer o lixamento dessa peça, de acertar, já que o nosso objetivo é deixar a peça bem nivelada, bem certinha, para depois estar recebendo o fundo PU. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui é uma das principais coisas que influencia no acabamento final da pintura. Se no início você já começou a preparação de forma errada, já deixou uma peça cheia de ondulações, você pode ter certeza que não vai ser o fundo PU, nem a tinta que vai fazer a correção dessa imperfeição. Algumas pessoas que falam assim, ficou um pouquinho aqui torto e nós tira a diferença no fundo PU. Errado. O ideal é já deixar essa peça o mais certo possível para quando ela vir receber o fundo PU, né, ela já está bem nivelada. O fundo PU, a função dele vai ser só mesmo corrigir algum detalhezinho ou outro, um arranhãozinho que fica, alguma coisinha, e dar aquele acabamento completamente lisinho, bonitinho, né, que todos que atuam na área conhecem. Então, nosso objetivo aqui, o objetivo da massa é acertar a peça. A peça ela tem que ser nivelada e acertada na hora da massa, na hora da aplicação e do lixamento da massa. Aqui, galerinha, levando em conta que a porta já está aplicada, igual eu falei, essa massa de fibra, ela não é necessário você dar 3, 4 demão dela, isso basta você dar uma camada só para ajudar no enchimento. Agora eu vou esperar ela secar. Enquanto ela seca aqui, eu vou fazer a aplicação da caixa de ar, da embaladeira. Ela secando, vamos fazer o lixamento dessa massa para depois vir com a massa de acabamento, que é a massa poliéster tradicional. Vou limpar a ferramenta novamente. E novamente preparar mais um pouco de massa. Então, galerinha, não se preocupe com essa questão de você ter que preparar, mas Romulo, tem que preparar massa 4, 5, 10 vezes. Se você não quer desperdiçar material, não quer fazer material em excesso, o ideal que seja isso, né? Agora, se você é aquela pessoa que não se importa em
em causar desperdício de material, né, você é dono do seu próprio negócio e, como se diz, está com dinheiro sobrando, prepare logo uma quantidade grande, mas você pode ter certeza que o risco de haver desperdício de material é muito grande. Eu prefiro trabalhar dessa forma, preparar aos poucos, até para me ter certeza que o material foi bem misturado, que realmente ele vai, né, secar todo por igual, não vai ficar nenhuma parte depois mole, porque não recebeu o catalisador. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, certo? Cada profissional tem o seu jeito de trabalhar, alguns vai criticar, eu sei que alguns podem criticar, mas eu não faço assim. E assim, eu faço dessa forma. Já há muitos anos eu optei em trabalhar dessa forma. Não significa que a minha forma é a correta e a do colega é errada. É só uma lógica que, né, eu criei, vendo em consideração que dentro da minha oficina havia muito desperdício de material. Muito. Às vezes, pessoal, já aconteceu de muitas das vezes eu encontrar bolas assim, ó, de massa jogada num canto seca, igual uma pedra lá, uma bola dessa de massa. E, né, no final, esse prejuízo só vai sobrar para uma única pessoa, que é o dono da oficina. Então, aqui tá, é a forma que eu escolhi para trabalhar e tem dado muito certo, graças a Deus. Aqui tá, agora vamos fazer a aplicação. E aqui, pessoal, como a caixa de ar, a embaladeira, ela é também boleada, né? Ela tem a sua curva. O ideal é aquilo que eu falei, sempre fazer o quê? Aplicação acompanhando a curva, né? Ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu prefiro de cima para baixo. Por quê? Porque se eu puxar de baixo para cima, aqui tem a fissura da porta. O que eu vou fazer? Eu vou encher a porta de massa aqui por dentro. Então, o ideal é que, nesse caso, é que seja feita de cima para baixo. Você consegue ter um controle melhor, né? Um manuseamento melhor da ferramenta, do material. E depois não vai ter que ficar limpando a porta por dentro, perdendo tempo, porque também é perda de tempo e material. Você vai ter que usar diluente e muitas outras coisas. Em alguns casos já acontecer da pessoa até ter que pintar a parte de dentro da porta. Por quê? Contaminou demais, não conseguiu limpar, o cliente reclamou, né? Então, é evitar o máximo possível. Nosso objetivo aqui é a satisfação do cliente. A nossa também, mas principal é a do cliente. Uma outra coisa, galera, igual eu falei, esse tipo de massa aqui não era comum eu usar ele no Brasil. E falar com vocês a verdade, eu até nunca nem tinha visto esse tipo de material no Brasil. Eu vim trabalhar com ele a primeira vez, foi aqui em Portugal. Então, eu estou fazendo essa aplicação, mas não significa que, né, vocês têm que se virar e comprar essa massa, achar dela aí no Brasil, até porque eu nem sei se aí tem ainda desse tipo de material. E também levando em consideração o custo, né? Pode até ter, mas temos que levar em consideração, senão é um material muito caro e aí já fica um pouco mais complicado, né? Então, tem pessoas que trabalham somente com a massa poliéster tradicional. É errado? Não. Eu trabalhei mais de 20 anos só com esse material, que na altura não era nem esse material, para quem conhece, era aquela massa massita, que era massa plástica, né? O catalisador era até líquido, e depois veio aquela massa ultralight e depois essa massa poliéster. Então, mas trabalhei a vida inteira somente com esse material, não conhecia esse. Esse eu optei por trabalhar com ele porque, né, aqui em Portugal é costume e realmente é um material muito bom, muito resistente e tem um enchimento espetacular. Galera, massa aplicada, né, massa aplicada, toda uniforme, a gente vê que ó, já está ficando, né, bem seca. Ainda fiz uma baguncinha aqui, vocês não reparam? Acabei de
Dá um tiquinho de massa e apertei com o dedo. Mas enfim, ainda tá mole, dá para corrigir. Aí está. Correção feita. Enquanto essa massa seca, pessoal, vou mostrar para vocês os tipos de bloco de lixar que eu uso, né? Que são, alguns falam taco de lixar, outros falam bloco, outros falam tocão. Isso acho que é indiferente. Para quem atua na área sabe o que eu estou falando. Isso depende muito também da região que vive, onde mora. Cada região tem o seu costume de como pronunciar. Outra coisa, pessoal, levando em conta que isso são massas, são produtos químicos. Isso contém alguns componentes, né? Até mesmo para deixar essa massa mole na consistência ideal para ser aplicada. Então, se você acabou de usar e deixa a sua massa aberta, você pode ter certeza que a chance de você também perder esse material é muito grande. Por quê? Ele por si só, ele, igual eu falei, ele não vai sem catalisador, ele não vai secar totalmente, mas ele vai também ganhar uma consistência mais dura. Depois aquilo para fazer a aplicação fica muito ruim, fica uma massa muito consistente para estar aplicando, você não consegue deixar aquilo o mais uniforme possível, como ficou essa massa aqui. Então o ideal acabou de usar, tampa o seu material, né? Vai precisar depois para fazer algum repasse, algum recatezinho, abre de novo. O ideal é sempre estar fechado, até para não cair sujeira, né? Não cair impureza aqui dentro, cair areia, essas coisas. Depois, na hora de aplicar, tá aquela bagunça. Massa misturada com terra, com areia, uma bagunça danada, que eu também já vi isso acontecer dentro de oficina, né? Mas, enfim. Então, não estamos utilizando. Vão fechar por enquanto, certo? E trago aqui para vocês, pessoal. Hoje sabemos que o mercado, o setor automotivo é um setor muito amplo, um setor que tem crescido demais. E então, mediante isso, temos N ferramentas, muitas e muitas e muitas ferramentas. Blocos de lixar, inclusive, né, de todos os tamanhos, modelo, cor, de marcas e tá aí tudo. Então, a gente normalmente trabalha com aquele que a gente tem uma maior adaptação. No meu caso, eu tenho esses blocos aqui, que são os blocos que recebem a lixa tradicional, que é a lixa em folha, né, que é essa lixa aqui, né? Ela é cortada aqui. Você vê, pessoal, que uma outra dica que eu vou dar para vocês essa lixa, você vê que ela é maior aqui na diagonal do que assim. Faça uma confusão, diagonal com vertical, com horizontal, com não sei o que, pronto. Enfim, ela tem um lado que é mais comprido do que o outro. Então o ideal, galera, é o que? Se você vai usar essa lixa para o bloco pequeno, o ideal é o que? Você vai cortar ela nessa posição, certo? Porque ela vai caber certinho ao bloco, levando em conta que essas pontas que tá sobrando vai ser dobrada e encaixada aqui, ó, debaixo da pele. Agora, se você vai fazer o uso do bloco maior, que é o bloco grande, você já tem que cortar ela de forma diferente. Ela já tem que ser cortada nessa posição, ao meio aqui, ó. Divide ela ao meio em duas, você vai ter uma folha, vai virar duas para você fazer o lixamento, né? Se você cortar assim, você pode ver que ela vai ficar pequena, não vai caber no bloco, ela não vai prender aqui, ó. Não vai dar espaço para prender aqui nas pegas, então ela tem que ser cortada dessa forma. Um outro detalhe, pessoal, esses dois blocos aqui. São os blocos que ele já traz nele aqui o velcro, né? Já traz o velcro. Para quê? Para ser utilizado com o disco de roquite. Ser utilizado com o disco de roquite, certo? Você vem com o disco de roquite e, em caso de massinhas pequenas, imagina que eu tenho uma massa pequenininha aqui, tinha só uma amassadinha na peça e eu tenho uma massa muito pequena. O que eu vou fazer? Eu não vou lixar com um taco desse tamanho, arranhar quase meio metro em volta aqui, sendo que a massa é algo tão pequeno. Esses blocos são
feito especial para massas grandes nesse caso, para, né, ter uma melhor nivelação da peça. No caso de uma massinha pequena, esses bloquinhos aqui resolve. Ah, Romulo, qual é a diferença desse tipo de bloco? No meu caso, acho que é mais estética de fabricante, essas coisas e tal, né? Levando em conta que hoje já existem alguns blocos desses também que tem esse lado aqui, o lado de fixação da lixa curvado, ele é feito para essas curvas, enfim. Mas são ferramentas que eu não me adaptei, não gosto de utilizar, não falo que quem usa é errado e também, né, não significa que eu não uso, que também sou errado. Não, é igual eu falei, na profissão a gente tem que buscar adaptação, a melhor forma de executar o trabalho de forma mais rápida, de forma que fique uma qualidade excelente para atender o cliente. Então, tá aqui, né, mostrando para vocês, são os tipos de bloco que eu tenho. Tem alguns outros ali também, tem esse daqui, ó. Lembrando, pessoal, tem esse bloco aqui também, que é um bloco, mesmo sistema. Bloco de velcro, que cola a lixa, e ele tem esse sistema que é para ser ligado no aspirador. Normalmente para oficina que não tem extração de pó no chão, como é o caso da minha oficina, não tem extração de pó no chão, nem na área de preparação. Então a gente liga a mangueira do aspirador aqui, e quando você está lixando ali, ele mesmo o aspirador vai puxando esse pó por esses buracos, essas fissuras que aqui tem. Então, é um bloco que também eu uso ele só em algumas ocasiões. Minha preferência é esse modelo aqui. Costume já de muitos anos mesmo, e isso é costume. Tá? A quem prefira esses blocos aqui tem um detalhe, algo que acho muito interessante, que para eles hoje, já aqui em Portugal tem essas lixas, são lixas chamadas lixa de cerâmica. Você vê que ela é um material, parece mesmo, sei lá, um material plástico. Essa lixa é uma lixa espetacular, ela tem um corte excelente. Essa lixa, com um pedaço desse de lixa, você consegue lixar talvez 4, 5 vezes a mais do que com essa lixa de papel. Essa lixa, por ser de papel aqui, né, uma espécie de um papelão, ela tem um desgaste muito rápido, rasga com facilidade e tal. Essa lixa aqui não, pra você ter ideia, até para ser cortada ela tem que ser cortada com a tesoura. E ela é vendida ao rolo, ou são os rolos, vem um rolo de, sei lá, 10, 15, 20, 30 metros. Mas é uma lixa espetacular. Só que o custo dela é também, talvez, creio que 10 vezes mais do que uma folha de lixa dessa. Certo, pessoal? Então, vamos aqui para voltando à nossa preparação da chapa. Aqui já está massa seca, né? Completamente seca. Aqui, ó. Vou pegar um pedaço de metal, mostrar para vocês. Ó, você vê que a massa está até arranhando. E questão de lixa. Rômulo, qual lixa ser utilizada? Mais uma vez eu volto a dizer costumes. Há muitos anos atrás eu tinha o costume aprendi, e com quem me ensinou, e tinha o costume de lixar uma massa dessa com lixa 36, lixa 40, que era aquelas famosas lixas de ferro no Brasil. Nem sei se aqui tem isso. Mas são umas lixas que agridem muito a peça, muito. São umas lixas extremamente grossas que agridem muito a peça. Hoje eu entendo que naquela época, igual eu falei, era utilizada a massita, que era a massa plástica, era uma massa muito rígida, era uma massa até cinzenta, meio esverdeada, que você aplicava aquilo, muitas das vezes, antes dela acabar de secar completamente, você já tinha que vir lixando, porque se ela secasse 100%, se ela ficasse, por exemplo, de um dia para o outro, você custava muito para fazer o lixamento dessa peça, dessa massa. Era uma massa muito rígida. E muitas das vezes, para lixar uma massa como essa aqui, a gente chegava a usar até 2, 3 folhas de lixa dessa. Para você ter ideia de tão rígida era essa massa. Nos dias de hoje, os materiais sofreram uma evolução muito grande, né? Passaram por uma transformação muito grande. Hoje uma massa dessa aqui não é rígida como aquelas massas de antigamente. Então, eu adquiri o costume de utilizar inicialmente uma lixa 80 para estar fazendo o lixamento, o taqueamento dessas massas.
Uma lixa 80 é o suficiente para mim, né? Já de costume. Ainda há casos de pessoas que usam a 36, sim, ou a 40. Não é o meu caso. Eu prefiro usar 80, certo? Depois, quando eu faço o repasse, né, que é o que dá naqueles toques finais, eu ainda diminuo. Eu passo para lixa de grão 120, certo? Por quê? Porque isso aqui depois influencia, pessoal, no acabamento. Igual eu falei, na hora de você desbastar, tirar aqueles arranhões para estar recebendo o fundo PU, você tem uma facilidade maior. Você não precisa de estar comendo tanto, desgastando tanto a massa, já que a massa você nivelou, deixa ela certinha. Então, se ela está certinha, você tem que fazer o mínimo possível para comer, né, a massa, para desbastar nela. Se você começar a desbastar a massa muito, você vai fazer o quê? Vai tornar ondular ela, vai tirar a massa em excesso, daqui a pouco aquilo está cheio de buracos e tal. Então, enfim, isso influencia, igual eu falei com vocês, no acabamento. Até o lixamento, ele influencia muito no acabamento. Igual eu falei com vocês, pessoal, tá aqui. Vou fazer o corte da lixa. Outro detalhe, gente, não se esqueça, nunca, máscara, sempre utilizar máscara. Ah, mas onde eu trabalho tem sistema de extração. Mesmo assim, isso são produtos químicos, produtos altamente inflamáveis, produtos prejudiciais à saúde. Se você pegar todas essas latas do setor automotivo, todas elas traz ali, né, informações que fala que são produtos que realmente prejudica a saúde, pode causar problemas respiratórios futuramente. Então, no meu caso aqui hoje é porque eu estou fazendo a demonstração, mas o certo, o ideal, o uso de máscaras, correto? Aqui tá, lixa bem apoiada, né? Lixa bem uniforme ao bloco, e aqui tá. Pessoal, mesma forma, a mesma regra é na hora do lixamento. Isso tem que ter muito cuidado, galera, na hora de efetuar o lixamento, porque isso é uma das coisas também que mais influencia no acabamento final da pintura. Principalmente em carros de cor prata, que contém muita concentração de alumínio. Então, esses carros, esse tipo de pintura mostra mais defeito, mais detalhe. Na claridade, então, ao sol, aquilo, qualquer defeito que tiver de uma má preparação, vai mostrar, vai aparecer. Então, o ideal aqui é curvas, seja a curva para dentro, no caso dessa aqui é um baulado para dentro, ou seja curvas que se fosse para fora, como nesse caso aqui mais em cima, que é uma curva já ao contrário. A regra é uma só, lixar sempre acompanhando a curva, certo, pessoal? Sempre aqui, ó, nesse sentido. Ah, Rômulo, por que nesse sentido? Porque imagina o seguinte, se aqui é curvado, é um baulado para dentro, eu venho e lixo ao contrário, o que eu vou fazer, pessoal? Olha aqui para vocês verem. O que a lixa faz? A lixa vai fazer, aqui não está dando para perceber muito porque pegou um pouco na tinta, mas olha aqui o efeito que a lixa faz. Ela vai fazer um furo, um risco fundo aqui e vai afundar aqui. Se vocês verem aqui, ó, o meio, né? O meio a lixa nem sequer tocou, então vai fazer o que? Vai fazer 2 buracos. Agora, quando eu lixo acompanhando a curva, olha aqui o resultado. Olha como a lixa já, tá vendo? Nivela toda a massa acompanhando a curva. Então não vai ficar aqueles buracos na massa. Pessoal, outra coisa que eu vou ensinar para vocês aqui. O ideal é, como essa massa é uma massa grande, né, foi uma massa aplicada aqui, coisa de 30 centímetros mais ou menos, 30 a 40 centímetros, o ideal é o quê? O seu braço, ele tem um curso, correto? O seu braço tem um curso. O ideal é o quê? Você tentar trabalhar
o custo maior possível. Por quê? O custo maior possível, você vai nivelar a massa toda por igual. Se eu ficar aqui, galera, ó, lixo aqui, cata um mosquitinho aqui, cata outra coisinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encher a massa de buracos. Então, ela vai ficar toda ondulada. O resultado final vai ser ondulação, isso é certo. Não tem outra regra. A regra é custo, ó, custo. E detalhe, vocês veem que aqui é curvado, mas eu não estou aqui, ó, 100% acompanhando a curva. Ela acompanha a curva, mas também um pouco pro lado, ó. Para quê? Para pegar, justamente pegar a massa toda. Então vou estar aqui, pessoal, concluindo esse lixamento. E depois a gente está fazendo a aplicação da massa poliéster tradicional. Outra dica, galera, é o seguinte. Vocês vão perceber que eu fiz a aplicação da massa. Em algum momento, em alguns lugares aqui, ó, a chapa, quando eu estiver fazendo o lixamento, a chapa aparece. Certo? Aqui a chapa apareceu, aqui ainda tem um buraco fundo, né? Aqui também tem alguns buracos. Eu vou arredar a câmera aqui só um pouquinho, vai tremer um pouco, mas só para vocês terem uma noção do que é que eu estou falando. Aqui tá vendo? Que tem aqui, ó, algumas partes fundas, algumas partes com buraco, e aqui já chegou a chapa. O que acontece, pessoal? Isso aqui é porque, igual eu falei, eu dei essa massa só primeira mão, só para encher um pouco e dar uma melhor resistência à peça, já que essa massa é uma massa muito boa em questão de resistência. Então, pessoal, aqui vai ser feita a aplicação de outra massa, né, para corrigir ainda essas partes fundas. O que acontece, galera? Esse local aonde já chegou na lata significa que aqui já está nivelado. Se eu continuar lixando aqui, o que eu vou fazer? Vai acontecer? Eu vou arrasar muito, afundar muito a massa em volta, né? E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é, começou a aparecer a chapa, significa que a massa já está ficando, né, nivelada. Se eu continuar comendo aqui, eu vou tirar a massa toda, o material vai ser todo jogado no lixo e depois vou ter que aplicar tudo de novo. Então, agora eu levo em consideração o que, galera? As partes que estão altas ainda, que são, tá vendo? As beiradas. Vou nivelar o máximo possível com essas beiradas e tal, e depois está passando para a parte de baixo, e em seguida a gente está fazendo a aplicação da massa poliéster tradicional, já que essa aqui, igual eu falei, é só uma camada para ajudar a fazer o enchimento da peça. Aqui, pessoal, vocês viram que aqui embaixo, aqui, ó, na parte mais reta aqui, já que a curva tá daqui para cima, aqui é a parte mais reta perto do vínculo. Vocês viram que no final aqui agora eu dei umas 3 saqueadas assim. Para quê? Para me destacar o vínculo, certo? Para mim fazer o destaque desse vínculo, dessa quina. Porque senão eu mato ele. Se eu vim só lixando aqui de qualquer jeito, eu vou fazer o quê? Bolear. E ele não é um vínculo morto, ele é uma quina viva aqui, ó. Se vocês verem aqui, onde não foi feita a chapa e na porta dianteira, vocês vão ver que tem mesmo uma quina bem forte aqui, uma quina bem realçada. Nesse caso aqui, pessoal, o que eu particularmente gosto de fazer? Rosto sujo um tiquinho, é natural, isso é ofício da profissão, né? A gente trabalha com poeira e tal, então vocês veem que em pouco tempo eu já estou bastante sujo, é normal. Falar, o cara é porco, tá gravando um vídeo, o cara é tudo sujo. Não, isso é ofício. Às vezes a gente tá aqui, passa assim o braço e tal, vou tentar limpar aqui um tiquinho, né? Tá. O que eu gosto de fazer particularmente, pessoal, voltando aqui, o nosso objetivo, eu lixei a parte de cima, eu gosto de limpar com um pano seco, óbvio, porque senão, se você passar um pano úmido,
essas chapas vão oxidar, vão enferrujar, depois você vai aplicar material por cima, futuramente por baixo aqui a chapa vai sofrer uma oxidação e vai dar reação, vai causar bolhas, desplacamento, aqueles defeitos que muitas das vezes aparecem em alguns carros. O que eu gosto de fazer, galera? Levando em conta que aqui tem um friso, eu gosto de vir e acertei a parte de cima, né? Até mesmo para me descobrir aqui onde que está a quina. Eu venho esticar duas fitas, uma em cima da outra. Para quê? Para mim não fugir muito desse limite aqui, o vínculo. Porque senão pode acontecer, pessoal, depois o vínculo, em vez dele estar retinho nivelado, ele está assim, ó, parecendo uma cobra, cheio de ondas. Isso é horrível em uma preparação. Tem uma coisa que mata a preparação, o pintor ele pode fazer a melhor lacagem que existe, mas se a preparação estiver mal, pode ter certeza que o resultado final vai ser um resultado ruim, um resultado horrível. Então, eu gosto de esticar a fita. É bom que você sempre tenha, né, uma fita perto quando você for fazer esse tipo de trabalho. E aqui está. Tem pessoas, galera, que também têm dificuldade na hora de esticar a fita certinha, né? Por quê? Eu uso a técnica o seguinte: em vez de eu vir aqui tentando esticar pedacinhos por pedacinhos, que a gente acabou movimentando, o que eu faço? Eu estico, já estiquei uma, eu abro a fita, né, no espessor aqui, ideal tamanho. Eu venho, pego o vínculo original da peça, que é onde que não foi feito chapa, não foi feito, né, não foi rebatido nem nada, que é original, ele vai servir de referência para mim. Então eu coloco aqui, ó. Primeiramente eu coloco nele, prendo nele certinho com o dedo, estico a fita, porque se você deixar a fita assim bamba também, você não vai conseguir acertar a quina. Estico e venho na referência que é o outro lado, ó, a referência é o outro lado aqui. Então colei aqui, colei. O que eu venho? Aqui tá tudo certinho. Eu venho só passando a mão aqui, ó, venho só passando a mão, fixando. Então olha que espetáculo, galera, como é que a fita ficou certinha. Essa fita aqui vai ser a minha referência agora para estar acertando a quina aqui, o friso, correto? Vamos lá, voltar ao lixamento. E aqui, pessoal, como eu falei com vocês, aqui como já é uma parte reta, eu posso lixar tanto assim como assim. Eu gosto de intercalar. Nesse caso aqui de partes retas, chapa reta, eu lixo um pouco assim. Depois, quando estou finalizando, eu também dou uma cortada assim, para ter certeza que a peça ficou bem lixada de todos os ângulos. Pessoal, não reparem o fato de eu estar de lá para cá. Isso é uma técnica que eu uso para mim não forçar o lixamento só de um lado e o outro fica mais alto. Então, intercalo. Às vezes eu viro para lá e para cá. E também já a questão de desempenho e condicionamento físico, porque isso aqui é um exercício fora da academia. É bem cansativo, já estou suando, né? Para quem já atua nessa área sabe que às vezes a gente sofre nisso aqui. Pega um carro geral aí que leva muita massa, epa. Mas enfim, faz parte da profissão. Aqui, galera, olha, aqui é igual eu falei, aqui também tem uma leve curvinha. Aqui é bem reto, bem certinha a chapa, mas aqui ela já ganha um grauzinho assim. Ela já ganha uma curva. Levando em conta que aqui também, descendo, tem um outro friso de leve, como esse daqui, tem um aqui. Às vezes vamos encontrar, pessoal, peças que literalmente
tem vínculos de todos os lados, de todas as formas. Tem uns carros novos aí, então, no mercado que é todo cruzado de tudo quanto é forma de frios, de quina. Então, faz parte. A gente tem que trabalhar isso para deixar o mais original possível, né? Imagina, o cliente chega, uma porta de um lado dele tem um friso no meio, chega aqui e do outro lado que a gente mexeu tá aquela coisa reta, sem friso, sem nada. O cliente vai falar, para trocar a porta do meu carro, essa porta não é do meu carro. Então é trabalhar para que fique o mais original possível, certo? Galera, nessa primeira massa aqui, como ela é a primeira massa, igual eu falei com vocês, depois aqui em seguida vai a massa poliéster tradicional, que é a massa de acabamento. Essa massa aqui eu nivelo ela com bloco, mais no olho. Mas na aplicação da próxima massa, eu vou estar ensinando, passando para vocês realmente a forma correta de ver se a peça ainda tem alguma ondulação, se tem algum buraco, se tem alguma parte alta, funda, enfim. Aqui, como é a primeira massa, ainda vai levar outra massa por cima, então o objetivo aqui agora é nivelar um pouco, começar a dar forma à peça, mas em seguida no processo seguinte, e vamos mesmo estar mostrando 100% como é feito o nivelamentozinho certinho, como olhar, como analisar se não tem nada alto ou fundo, certo? Aqui talvez as pessoas, quem já está no mercado, fala, mas a pessoa não tá conferindo a peça, se está boa e tal, porque essa é a primeira massa, é a primeira aplicação. Esse é o betume de fibra, a massa de fibra. Em seguida vamos aplicar a massa poliéster tradicional, certo? Agora, pessoal, vou passar para a parte de baixo aqui, que é caixa de ar, ou embaladeira, se diz aqui em Portugal. Nela, pessoal, como ela tem uma leve curva, igual eu falei, vou lixar acompanhando a curva para acertar ela o melhor possível. Deixar ela na forma original, como era antes. Aqui, pessoal, agora eu vou estar abrindo a porta, né, para tentar acertar aqui essa quina, essa beiradinha de dentro aqui da caixa de ar, né, porque quando a gente aplica a massa, fica algumas rebarbas, fica algumas imperfeições. Então, vou estar aqui abrindo a porta. Um outro detalhe, galera, que eu vou dar para vocês uma dica muito importante. Isso é uma falha gravíssima, que muitas das vezes é inaceitável pelo cliente. Quando a gente precisa abrir a porta de um carro, já que estamos lixando massa, trabalhando com pó, com poeira, a gente tem que ter aquele cuidado de não sujar o carro do cliente todo por dentro, porque isso são estofados, né? São muitos cantinhos, vínculos ali que se pega poeira, para limpar, para eliminar essa sujeira, depois é muito difícil, muito difícil. Então, temos que ter o cuidado seguinte. Nesse caso aqui, é um carro de trabalho, é um carro furgão. Então, eu posso abrir a parte de trás aqui e deixar trabalhar normal, que depois eu posso estar efetuando, lavando por dentro ali, batendo água, não tem problema. Mas quando se trata da parte interna do carro, que é onde vai os bancos, então, se você tiver necessidade de abrir a porta, fecha com papel, com plástico, faz o isolamento para você não estar contaminando os estofos do carro, tudo. Igual que nesse caso, isso é um carro de trabalho, uma carrinha furgão, tá vendo? Tem até algumas caixas vazias aqui. Depois eu vou estar tirando, no final, quando eu acabar de pintar o carro e tudo, eu vou tirar isso aqui, lavar, bater água, que não tem nada a ser danificado. Mas imagina que aqui fosse os bancos do carro, os estofos. Eu ia pegar um plástico, um papel e fazer o fechamento aqui,
Claro que é onde, né, não vai me atrapalhar a mexer, eu vou estar fechando com plástico ou com papel, para não estar contaminando o carro do cliente. Isso é um erro gravíssimo que, infelizmente, nos dias de hoje ainda acontece em muitas oficinas e é inaceitável por parte do cliente. Já vi casos do dono da oficina ter que mandar higienizar, lavar os estofos do carro, porque aquilo realmente sujou muito, muito. Tá? Então, fica essa dica aí para vocês, pessoal. Autocuidado, isso é um autocuidado não só com a gente, mas também com o bem material do cliente. Afinal, o cliente confiou um bem material dele nas suas mãos. Então, bora lá? Vamos dar continuidade ao processo. Aqui eu venho com o bloco, tem pessoas que vêm com a própria mão, tá? Indiferente, desde que o resultado final seja, né, um resultado que agrade ao cliente. Não tem que agradar só a nós, mas também ao cliente. E vou vir aqui, ó, acertando as rebarbas da massa. E aí tá, pessoal, certo? Já tirei aqui as rebarbas da massa que tinha. E agora o que eu vou fazer, galera? Agora eu vou fechar aqui, encostar a porta, né? Também para não ficar entrando muito pó, não é porque é um carro de trabalho que eu também vou deixar isso ficar tomado de poeira, não. Mas agora tá pronto para receber o aparelho? Não. É aqui que eu falo com vocês. Vou mostrar para vocês o resultado aqui, né, do vínculo, mas também vou mostrar para vocês que essa massa, ela não é uma massa apropriada para acabamento fino, para receber o aparelho. Desculpa, tá tremendo um pouco, mas para aproximar aqui para vocês verem o resultado. Vocês estão vendo, pessoal, a quantidade de buraco que fica nessa massa? Por quê? Por causa das fibras, da lã de vidro. Então fica muito buraco. Isso não tem condição. Se você der um prime PU aqui, há uma chance muito grande desse prime depois ele abater e essas crateras aparecer futuramente na pintura. Então, por isso que eu falo, o ideal agora é nós fazer a limpeza, soprar, limpar, soprar, vir com um paninho seco, bem limpinho, para depois estar fazendo a aplicação da massa poliéster tradicional. Aqui eu vou tirar para vocês, pessoal, para vocês verem, né? Não tinha necessidade de eu tirar essa fita, mas quero mostrar para vocês o resultado aqui do vínculo. Olha que espetáculo de um vínculo quando ele é feito da forma correta. Há muitos profissionais que querem fazer isso no olho, querem estar mostrando isso. Ah, eu vou acertar, vou nivelar isso no olho. Essa é a melhor forma, a forma que eu utilizo, a maneira que eu faço e que fica um resultado espetacular. Galerinha, aqui está o resultado da primeira aplicação, da primeira massa, e peço que vocês que gostou do meu vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que nos próximos vídeos vocês recebam as notificações, as atualizações, e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço, obrigado.